Vai falar agora sobre pressão arterial. Acompanhe o VT e depois fica de olho, aliás, fica de ouvido em pé aqui na nossa conversa aqui com o Dr. Goraieb, que a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. As alterações da pressão arterial são condições médicas que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. A pressão arterial é a força que o sangue exerce nas paredes das artérias, enquanto é bombeado pelo coração. Tanto a pressão arterial alta, conhecida como hipertensão, quanto a pressão arterial baixa, chamada de hipotensão, podem ter causas variadas e estão associadas a diferentes complicações. A hipertensão pode ser causada por fatores genéticos, obesidade, consumo excessivo de sal, estresse e entre outros. Se não for controlada, a hipertensão pode levar a sérias complicações, como doenças cardíacas, insuficiência renal e danos aos vasos sanguíneos. Por outro lado, a hipotensão, que é caracterizada por níveis persistentemente baixos de pressão arterial, pode ter causas como desidratação, perda de sangue e problemas endócrinos, podendo levar a sintomas como tonturas, desmaios, fadiga e dificuldade de concentração. As alterações da pressão arterial são condições de saúde comuns e devem ser levadas a sério. Saiba mais sobre como se prevenir das alterações da pressão arterial e como ter os primeiros socorros agora, no Bendita Hora. E quem está aqui com a gente, uma referência aqui, ó, na medicina, o Dr. Nabil Goraieb, cardiologista, médico do esporte. O Dr. Nabil é professor, né, e de cardiologia, trabalha com os atletas, né, e tem um trabalho muito profundo e voltado para a medicina do esporte. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor. Obrigado. Fico muito feliz de conhecê-lo, de voltar aqui. Né? Eu também estou muito feliz. Eu admiro muito o senhor, o trabalho, gosto muito do senhor. E a minha filha recebeu a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão dela. A Júlia. A Júlia, fiz a primeira comunhão da Júlia lá no Dante Alighieri. A gente está falando para o Brasil inteiro, né? O Dante Alighieri é um colégio aqui em São Paulo muito importante, um colégio bom, os melhores colégios aqui que a gente tem no Brasil, né? Dante Alighieri, ele é esse mesmo. Doutor, e a pressão arterial? O que ela é, o que vem a ser? Existe, a gente pode considerar um valor que deve ser levado em conta? Tem que se considerar, normalmente o valor é chamado 12/8 ou 120/80. Isso. Agora, quando a pessoa vai envelhecendo, os americanos e os europeus já consideram, e o brasileiro também, 14/8,5 já um nível acima de 70 anos de idade. Ela dá uma aumentadinha, então? É normal? É porque as artérias endurecem com o tempo. Não vai dizer que isso vai virar doença, mas a pressão é diferente. Ela tem um pouquinho... O ideal é 12/8. 12/8. Agora, tem pessoas que têm variações, como mostrou o aliás, muito interessante o vídeo que passou antes, porque a pressão ela tem uma origem provavelmente familiar. Você não é o primeiro da fila. Você vai perguntar, tem o teu pai, teu tio, o avô, alguém já vinha com pressão alta. Genético, então. Tem uma tendência familiar. Agora, os hábitos de vida decidem tudo. Se você costuma temperar a comida com sal, é um erro. Você está acrescentando mais sal. Põe o saleiro na mesa. Então tira o saleiro da mesa, porque o brasileiro costuma comer até 14 gramas de sal. E o aceitável é 4 gramas. 4? Seria uma tampinha de caneta Bic por dia. A turma põe para tirar. Muito mais. Isso na hora que faz o áudio, você põe. A turma de Lavras e de outras cidades aí vai comer o toicinho, vai a batata frita. Ainda vai botar assim no sal, assim um pouquinho. Você vai numa lanchonete hoje, eu já vi outro dia um pai com uma criança, o filho dele de 8 anos pegou a batata frita e pintou ela de sal. E deu para o pai. O pai devia ter feito alguma coisa. Ele pegou e comeu aquilo. Meu Deus. Errado, tinha que explicar. Olha, o sal não é saudável, tem que tomar cuidado, não é tempero. Nós precisamos do sal. Quem cria gado no interior sabe que tem que pôr o sal. Até pôr sal para lamber. Então, nós precisamos do sal. Só que tem limite. E a pressão alta, acima de 12/8, a gente considera 14 já alta, 15 alta. Até 20, ela não precisa sair correndo.
Mas é importante ter controle da pressão. E a pressão é assim, cada um tem um jeito para tratar. Nós temos 10 remédios diferentes, você não tem que tomar o remédio da tia. Isso! Tem que tomar aquele que serve para você. Que a pessoa fala, eu estou tomando, então vai lá e começa a tomar. Por exemplo, o afrodescendente, a gente tem um tipo de remédio que é muito melhor do que o remédio que o caucasiano branco usa. Quer dizer, a raça branca, a raça negra, tem remédios diferentes. Porque o efeito é diferente. Olha que coisa. E veja só, o afrodescendente brasileiro que foi para a Bahia, vieram de um país da África, vieram de Angola. Os que foram para o Rio de Janeiro vieram de outro lugar. Olha que coisa. E a doença é diferente. Diferente. Ela tem tratamentos com algumas diferenças pequenas. Então, o seu médico que vai decidir. Não pode você chegar, hoje eu não vou tomar. Então, isso aí tá. Não, hoje a minha pressão está normal, então não vou tomar. Não estou sentindo nada. Não senti nada. É muito caro. Hoje, até o governo federal dá. Dá. Farmácias para remédio de pressão é de graça. Então, e dos remédios que tem? Zero real. Se for dos que tem, um dos mais baratos. Diabetes e para pressão alta, os remédios são grátis. Olha aí, não tem desculpa então para não tomar. Não Doutor, é considerado uma doença, pressão alta? É uma doença que produz outras doenças. Leva ao derrame cerebral, ao infarto do miocárdio e à uremia, insuficiência renal. Então é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento. E tem determinadas coisas que você não pode fazer quando tem essa doença. Por exemplo, carregar peso com a pressão alta não é conveniente. Exercícios isométricos, aquele de levantar uma pedra, levantar uma bolsa, aumenta a pressão, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, então. Se ela não estiver controlada, pode desencadear um problema mais sério. Doutor, a gente fala de pressão alta, todo mundo está em medo de pressão alta, pressão alta pode dar um infarto, tá? E a pressão baixa? Pois é, a pressão baixa... Mata a pressão baixa? Não é uma doença, quer dizer, ela por si não mata. Não mata. Mas se você estiver dirigindo o carro e tiver uma queda de pressão, você vai acabar causando um acidente. Então tem que ser assim, isso é mais frequente em mulheres. A pressão baixa não é uma doença que tem remédio. Tem algumas características, então, geralmente é desidratação, tem que usar meia elástica. Meia elástica. Beber água no mínimo 2 a 3 litros por dia. Tem que comer cada 3 horas alguma coisa. Doutor, então aquela história de a pessoa desmaiou, eu tive uma queda, isso é verdade, que na missa tem muita, a pessoa está lá na missa, de repente, plum, eu tive uma queda de pressão. Quando eu fiz a minha primeira comunhão no Padre Chico, no Ipiranga, era meio-dia que tinha que vestir um terninho. E tinha que ficar de jejum 12 horas. Meia-noite. 12, isso mesmo, 12 horas. Desmaiei ao meio-dia. Então, de pressão, mão quebrando. Queda de pressão. Então é verdade isso. A pessoa pode desmaiar por causa... Pode, por queda de pressão. Você está sem alimentos, sem líquidos, e ainda mais sob tensão, preocupado, de pé. Vocês já viram, aconteceu outro dia na Inglaterra, aqueles... O guarda da rainha? O guarda da rainha desmaiou de queda de pressão e ninguém vai lá acudir, não, né? Coitado. Parece um saco de batata, né? É uma coisa horrorosa. E quando a pessoa só para você saber, a pessoa teve essa desmaio por queda de pressão, o que faz? Deitado no chão, pé levantar, as pernas levantadas. Para oxigenar para deixar para o sangue ficar mais perto do coração. Tá. Apesar de ser, não vai esvaziar o pé. Mas pelo menos essa é a posição. E líquidos. O pessoal fala, bota sal na língua, não precisa botar sal na... Pois é uma boa, comer uma azeitona. Uma azeitona, porque dá uma levantada no... Às vezes isso ajuda bastante. Só que tem que saber o motivo, né, daquela queda, né? De repente, pode ser outra coisa. Então, por isso que é bom a pessoa ir depois verificar, né? Por exemplo, tem gente que está tendo infarto, a dor no peito é muito forte e a pessoa cai no chão, com a pressão baixa. Vai lá e põe aquele remedinho debaixo da língua, aí você acaba de matar de vez. Né? Aí mata de vez. Por quê? Porque ele vai... Vai dar uma dilatação, a pressão vai para 0. É verdade, dilatou então, a pressão. Não façam nada nessa hora. Chama o SAMU. Chama o SAMU. O senhor quer café? Eu aceito. Vai tomar sim, doutor. Bom, assim para levantar a pressão. Levantar a pressão. O senhor toma com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Eu fico muito triste quando as pessoas tomam sem açúcar, porque... Não, mas eu ponho alguma coisa. Põe alguma. Isso mesmo.
Aqui, ó. Ninguém é de ferro, né, doutor? Pelo amor de Deus. Pode ser quantas gotas? Umas 3? 5 gotas, é. Pronto, obrigado. Gostei, doutor. Tem uma colherinha aí para dar uma mexida aí. Eu quero perguntar para o doutor aqui, o cantor Sidney Magal sofreu uma grave crise de hipertensão e que levou ele a ter um problema mais grave. Veja esse VT, depois nós vamos conversar com o doutor aqui. O cantor Sidney Magal assustou seus fãs no dia 25 de maio, enquanto realizava uma apresentação na cidade de São José dos Campos, no interior paulista. Durante o show, Sidney começou a passar mal e foi levado para o hospital, onde permaneceu até o dia 6 de junho, quando recebeu alta. Após realizar os exames, os médicos notaram que o cantor teve um AVC hemorrágico causado por um pico de pressão alta. Esse tipo de problema causa certa preocupação, pois a pressão alta, ou hipertensão, como também é chamada, é uma doença extremamente comum no Brasil. Quando se tem uma crise de pressão alta, pequenos vasos podem estourar e, por vezes, podem irrigar a região central do cérebro, causando o AVC. Por isso, é importante sempre ficar atento à pressão e cuidar dela. Que às vezes esquece. Olha, tem uma coisa importante aqui, depois eu vou falar primeiro do Sidney Magal. Ele teve um pico de pressão, é isso? Teve um pico de, pelo que eu li, um pico de pressão. E aí isso levou a um pequeno sangramento no cérebro. Isso que está no noticiário de jornal. Isso. Ele não foi medicado pelo doutor, não foi atendido pelo doutor. Mas isso é isso que a gente chama de derrame? É o que ele teve um derrame? É o começo de um derrame hemorrágico que é extremamente perigoso. Ele teve muita sorte. Porque, na verdade, eu vi as cenas, ele começa a dar passinho curto e não consegue ficar de pé. Mas consegue ter consciência, ele tem consciência. Mas daí depois a coisa afunda. Dependendo do tamanho da hemorragia cerebral de um paciente qualquer, se for pequeno sangramento de algumas gotas só, tudo bem. Mas se passar disso, é o aneurisma que rompe e a pessoa morre. Meu Jesus. E eu não sei também a informação se ele tinha já pressão alta, se ele tinha um histórico de... Ele falou que sim. Sim. Que tinha pressão alta, que gostava muito de comer, de beber, de fazer... Quer dizer, o hábito de vida decide muita coisa. Agora, o doutor trouxe uma informação, a gente estava falando, que é muito importante. Criança tem pressão alta? Tem. E isso é importante para as mães sempre falarem com o seu pediatra. Medir a pressão das crianças. Sei. A gente calcula em torno de 3 a 5% das crianças que já têm pressão alta. Mas a criança, quando a gente fala outro criança... valor. Isso eu ia perguntar. A criança, a gente está falando que idade de criança? De 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tá brincando? Mas aí o que é a pressão de uma criança? Qual que seria? É a mesma coisa, só que o tratamento é outro. A gente costuma mudar hábitos alimentares, tomar certos cuidados. Não vai tomar remédio. Vai investigar se ela tem lesão dos rins, provocando a pressão alta também. Existem doenças renais que levam à pressão alta. Existe diabetes de criança que pode levar à pressão alta. Então, aí tem que ser avaliada. Doutor, mas para medir pressão de criança, como que é? O mesmo aparelho? Tem que usar, isso é importante que o senhor lembrou. O adulto tem que ter um tamanho do manguito, que é o comum. Quem tem braço muito grande, ou porque faz muita ginástica, ou porque é gordo, tem que usar manguito de coxa, que a gente usa. Existe manguito de coxa? É o dobro desse do braço. Não sabia. E aí mede aonde? Não, a gente põe no braço. Põe no braço, põe no braço mesmo. No braço. E também a gente mede na coxa para ver se... Para medir na coxa também? Tem que medir na coxa para ver se existe alguma doença. Existem doenças que a gente precisa diferenciar. Então, a pressão alta do braço, a pressão alta na coxa, o tamanho do manguito tem que ser proporcional. O indivíduo magrinho, que pesa 50 quilos, eu não posso usar o mesmo manguito. Tem que usar um manguito de criança. Doutor, que interessante. Agora, falou em aparelho de pressão. Eu vou falar a minha opinião, eu não confio nesses aparelhinhos pequenininhos de pressão. Aqui se põe no pulso, que põe... Porque cada hora aquilo dá um valor. A voz de Deus que está falando. É verdade. Na verdade, o de pulso, ele tem um problema. Se você não fizer ele direitinho, você falseia resultado. Então,
Uma informação para o público é, quando for medir pressão em casa, que é muito importante, meça aqueles de braço. Pode ser o digital que fica na mesa. Senta, descruza a perna, estômago vazio, relaxa 2, 3 minutos, fica quietinho. Aí que vai medir. Aí mede a pressão. E não mede uma, mede 3, 4, 5 vezes. Ótimo. 1 minuto de diferença uma da outra. E vale a última que você medir. A última. A primeira vai dar 15 por 8. Aí você já... Depois, na última, deu 12 por 8. Aí deu a pressão mesmo. Aquela que vale. Doutor, na verdade, o aparelho que se usa, que os médicos usam, é o tal do esfigmomanômetro, que é aquele... Dele, o que é esse manguito. E tem um medidor. Mede ali. Manômetro. E ele pode ser feito... Esses comuns que tem em farmácia custam de 150 a 250 reais. Compre de braço sempre, é melhor. O de punho tem que ter cuidado. Não dá certo. Eu tenho o de punho em casa e eu fico, às vezes, eu quero jogar ele longe. Não funciona. Começa a dar, a gente fala assim, está errado, está certo. Isso. O importante é o jeito de medir. Você tem que estar com o estômago vazio. Então, falar antes do almoço, relaxado. E emoção também pode, por exemplo, a pessoa às vezes chega, está ou nervosa, emocionada. Isso pode alterar a pressão? Ela tem que alterar. Se você está no trânsito, no farol, daí chega alguém e dá uma buzinada na tua cara, a pressão tem que ir para 18, é normal. Isso não é pressão alta. Uma resposta que é a adrenalina que faz isso. Mas ela baixa em seguida. Agora não, persistente, ficou alto o tempo todo, vamos ver se não é doença. Hábito saudável, alimentação. E olha na família. E na família. Minha mãe tinha pressão alta, meu pai tem pressão alta, se está com um jeito de ter também. Dependendo, vou comer feijoada todo dia, vai ter pressão alta. Agora, pode comer uma vez? Lógico que pode, uma vez ou outra. Procura não ter salgado, vou no churrasco. Me faz com um pouco sal ou tiro sal. Você não precisa deixar de ir no churrasco por causa disso. O hábito alimentar, a gente vai mudando ele, a gente pode mudar. Bebida alcoólica é outro Bebida alcoólica também? A bebida alcoólica, aquele que bebe muito todos os dias, vai acabar tendo pressão alta. A pessoa bebeu numa festa, isso não é normal. Aliás, é importante lembrar, nós estamos no inverno, as pessoas acham que é bom beber bebida alcoólica para esquentar. Está errado. Lá em Lavras, o pessoal não toma cachaçinha no bar. Toma aí. O prefeito vai passando... Vai também dar uma cachaçinha, é verdade. Porque aquele esquentamento não é calor, aquilo é queimação do esôfago. Aquilo não esquenta, porque deu um calor aquela... O que esquenta é chá, café, sopa, leite. São líquidos quentes e não a bebida alcoólica. Isso que esquenta, né? Tá vendo, gente? Olha aí. Doutora, eu queria agradecer, muito obrigado. Eu gosto muito quando o senhor vem aqui. Eu quero mais vezes o senhor ver. Doutor Nabil Goraieb, deixar o Instagram daqui, eu já falei que é uma referência na medicina aqui no Brasil, né? No Instagram, @Nabil Goraieb. Goraieb, a gente tá passando aqui, G-H-O-R-A-E, Goraieb, porque ele é libanês de nascimento, né? Olha aí, viu? Brasileiro naturalizado. Que lugar no Líbano? Além é uma cidade próxima de Beirute. Olha que beleza. O Líbano é um dos países mais lindos do mundo. Eu não conheço o Líbano, mas diz que é um dos países mais lindos do mundo. Ele é um país privilegiado no Mediterrâneo. No Mediterrâneo ali, considerado... Pode esquiar no Monte Líbano e no mesmo dia ir na praia e nadar na praia. E você pode acessar o site www.cardioesport.com.br cardioesport.com.br. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? Obrigado. A gente vai para o intervalo e voltamos rapidinho, a gente vai falar sobre doença da coluna, tá certo, gente? Obrigado.